E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem no tempo, lá para os anos 40 e 50, para desvendar a origem de um dos gêneros musicais mais revolucionários da história, o rock and roll. De onde veio essa batida que fez o mundo inteiro balançar? Quem foram os pioneiros que desafiaram tudo e todos para criar um som completamente novo? Então, aumenta o volume, se ajeita na cadeira, porque a história do rock está prestes a começar. Para entender o nascimento do rock, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma América que estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial. A sociedade era super dividida, tanto racialmente quanto culturalmente. E a música refletia isso. De um lado, você tinha o pop tradicional, cantado por artistas brancos como Frank Sinatra e Bing Crosby. Músicas calmas, românticas, bem comportadas. Do outro lado, nas comunidades afro-americanas, pulsava uma energia completamente diferente. Era o som do Rhythm and Blues, ou R&B, um som cru, cheio de alma, com letras que falavam da vida real, das alegrias e das dificuldades. Artistas como Louis Jordan com seu Jump Blues e Big Joe Turner com seu vozeirão já estavam plantando as sementes do que viria a ser o rock. Eles misturavam o blues com batidas mais dançantes, mais rápidas, criando uma música que era impossível de se ouvir parado. Outro ingrediente fundamental nessa mistura foi a música country, na época chamada de hillbilly music. Era a música dos brancos do sul dos Estados Unidos. Gente como Hank Williams cantava sobre solidão, corações partidos e a vida na estrada, com aquele sotaque característico e o som do violão de aço. Agora, imagina o que acontece quando você pega a energia contagiante do R&B, a honestidade e a melodia do country e joga um pouco de gospel, com toda aquela paixão e entrega. O resultado é uma explosão sonora, e foi exatamente isso que começou a acontecer. O termo rock and roll em si já existia há um tempo na gíria afro-americana, muitas vezes com um sentido mais apimentado, digamos assim. Mas quem popularizou o termo e o associou a essa nova música foi um DJ de Cleveland, Ohio, chamado Alan Freed, em 1951. Ele começou um programa de rádio chamado Moondogs Rock and Roll Party. Ele era um dos poucos DJs brancos que tocava R&B. E ele percebeu que os jovens brancos estavam pirando nesse som. Ao chamar a música de rock and roll, ele deu um nome novo e menos perigoso para os pais brancos da época, e abriu as portas para que essa música cruzasse as barreiras raciais. Mas quem gravou a primeira música de rock and roll? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é super debatida. Muitos apontam para Rocket 88, gravada em 1951. A versão mais famosa é creditada a Jackie Brenston and his Delta Cats, mas na verdade a banda era de Ike Turner, o Kings of Freedom. A música tinha tudo: um riff de piano marcante, uma guitarra com distorção, que dizem ter acontecido por acidente, quando o amplificador caiu do carro a caminho do estúdio, e uma batida que fazia você querer dirigir em alta velocidade. Rocket 88 é um marco, sem dúvida. Outros dizem que o verdadeiro marco zero é That's Alright, gravada por um jovem caminhoneiro de Memphis, Tennessee, em 1954. O nome dele, Elvis Presley. Elvis entrou no Sun Studio do lendário produtor Sam Phillips para gravar um presente para a mãe dele. Sam Phillips viu algo naquele garoto. Ele sempre dizia: se eu encontrasse um branco com a alma e o sentimento de um negro, eu ganharia $1 bilhão. E ele encontrou. Durante uma pausa na gravação, Elvis começou a brincar com uma versão acelerada de That's Alright, um blues de Arthur Crudup.
O baixista Bill Black e o guitarrista Scotty Moore entraram na onda. Sam Phillips ouviu aquilo da sala de controle e mandou eles começarem de novo, gravando tudo. A magia aconteceu. Ali, Elvis tinha a voz, o carisma, o visual e, claro, o rebolado que chocaria a América. Mas o rock não era só Elvis. Em 1955, a coisa explodiu de vez. Bill Haley e His Comets lançaram Rock Around the Clock. A música não fez muito sucesso de imediato, mas quando foi usada na abertura do filme Sementes da Violência, virou um hino da rebeldia juvenil no mundo todo. As plateias nos cinemas arrancavam as cadeiras para dançar. Era o caos, era a libertação, era o rock and roll, e não podemos esquecer de um dos arquitetos do rock, Chuck Berry. Se Elvis era o rei, Chuck Berry era o poeta. Ele era um guitarrista fenomenal, criando riffs que são a base de quase tudo que veio depois. Mas mais do que isso, ele era um contador de histórias genial. As letras dele falavam sobre carros, garotas, escola, a vida dos adolescentes. Ele deu voz a uma geração. Músicas como Maybelline, Rollover, Beethoven e, claro, Johnny B. Good são verdadeiras crônicas da juventude americana. Ele criou a persona do Guitar Hero e definiu o DNA da guitarra rock. Ao mesmo tempo, em Macon, Georgia, um furacão chamado Little Richard estava redefinindo o que significava ser um artista de rock. Com seu piano martelado, sua voz gritada, sua maquiagem e seu cabelo pompador, ele era a energia pura. Músicas como Tutti Frutti e Long Tall Sally eram selvagens, viscerais. A famosa introdução é Dash Wap, Dash Bop, Dash E, Dash Lu, Dash Bop, Dash E, Dash Lop, Dash Bam. Era pura dinamite. Little Richard pegou a energia do gospel da igreja e a transformou em algo selvagem e secular. Ele abriu o caminho para artistas performáticos como Prince e Freddie Mercury, décadas depois. E tinha também o Jerry Lee Lewis, The Killer, um pianista virtuoso e absolutamente insano, que tocava com os pés, chutava o banquinho e até botava fogo no piano. Sua gravação de Whole Lotta Shakin' Going On, em 1957, é a definição de energia explosiva. Ele trazia um perigo, uma imprevisibilidade, que era a cara do rock and roll. É crucial entender que o rock and roll foi uma revolução cultural. Ele surgiu no momento em que os jovens, pela primeira vez na história, tinham seu próprio dinheiro, seu próprio tempo livre, e estavam buscando uma identidade própria, separada da dos seus pais. O rock deu a eles uma trilha sonora para essa rebeldia. As letras falavam da vida deles. A batida falava com o corpo deles. Claro, a reação dos mais velhos foi de pânico. Jornais, igrejas, políticos. Todos diziam que o rock and roll era a música do diabo, que ia corromper a juventude. Eles criticavam o volume, a dança sugestiva e, principalmente, o fato de que era uma música que unia jovens brancos e negros. O rock and roll foi uma das primeiras forças culturais a desafiar abertamente a segregação racial nos Estados Unidos. Nos shows de Alan Freed, por exemplo, as plateias eram integradas, algo raríssimo na época. Jovens brancos e negros dançando juntos a mesma música. Isso era poderoso. Isso era perigoso para o status quo. Artistas como Elvis Presley foram duramente criticados quando ele apareceu na TV no programa do Ed Sullivan. As câmeras só podiam mostrá-lo da cintura para cima, com medo que seu rebolado causasse um colapso moral na nação. Mas nada disso adiantou. Quanto mais os adultos proibiam, mais os jovens amavam. O rock era deles. No final dos anos 50, a primeira onda do rock pareceu perder um pouco da força. Elvis foi para o exército
Little Richard abandonou a música para se tornar pastor. Chuck Berry teve problemas com a lei e Jerry Lee Lewis teve sua carreira abalada por um escândalo pessoal, mas as sementes já tinham sido plantadas e germinado. O legado desses pioneiros é imenso. Eles criaram uma linguagem musical que influenciou absolutamente tudo que veio depois, do The Beatles e Rolling Stones ao punk, ao metal, ao rap. Eles provaram que a música podia ser mais do que entretenimento. Podia ser uma ferramenta de mudança social, uma voz para os que não tinham voz, uma celebração da vida, da energia e da juventude. Então, da próxima vez que você ouvir um riff de guitarra distorcido ou uma batida que te faça balançar a cabeça, lembre-se desses pioneiros. Lembre-se de Ike Turner, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley e tantos outros. Eles pegaram o blues, o country e o gospel, misturaram tudo numa panela de pressão cultural e criaram o rock and roll, uma força da natureza que mudou o mundo para sempre. E aí, curtiu essa viagem? Qual desses pioneiros é o seu favorito? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Valeu, pessoal, e até a próxima.